noite, queridos! Sejam todos bem-vindos em mais uma live, hoje 23 de junho de 2025, 19h55, e nós estamos aqui juntinhos. Deus seja louvado pela vida de cada um que está aqui comigo, mais essa vez me honrando. Deus abençoe, já estou vendo aí o pastor Mário Sato, o Augusto Sato, a Sandrinha, estou vendo a Simone Ravaiani, também vi aí a Ritinha, chegando também o Samuel Klein, o irmão Valdenir, o irmão João Batista. Glória a Deus pela vida de cada um que está chegando. Não sei se eu falei Simone Ravaiani. Deus seja louvado. Vem chegando, pessoal. E glória a Deus. E ajuda a distribuir. Quem sabe, né? Deus vai falar com alguém que a gente menos imagina, ou com a gente mesmo, né? Aí chegando a Francisca também, seja bem-vinda, Fran. Agora a Francisca e a Ritinha, conta se aí também a temperatura baixou. Na tardezinha começou, aqui em São Paulo, começou a ventar bastante e a temperatura abaixou aqui em São Paulo. Deixa eu ver, não dá para ver aqui mais, carro mudado. Tá diferente. E aí? Vamos para mais um momento com Deus? Rodrigo Sato, seja bem-vindo, queridão. Glória a Deus. Que benção, hein? Que benção que esse pessoalzinho tá chegando aí. Começou, né? Mais uma semana ontem. E desafios que vêm pela frente. Lidando com as diferenças. Ser humano, trabalho, o ladrão, né, gente, que vem, ou ele vem online tentando tirar, ou ele vem de alguma maneira, o ladrão sempre tentando roubar a paz do povo brasileiro de alguma maneira. Como é chato, né? Como é chato. Como o pecado ele foi introduzido de uma tal maneira. Você já percebeu que a gente só vive porque vai ser roubado, né? A Francisca tá friozinho, legal. Você percebeu que a gente estrutura a casa, o modo de viver, a internet da gente, tudo tem que ter o anti-furto. A gente tem que viver o tempo inteiro em alerta para o que a gente pode ser roubado, né? Porque pode ser furtado, do que pode ser tirado. O quanto, por exemplo, o paulista em si, ele tem que trabalhar para pagar sistema de segurança, modo de segurança. Por mais que você não queira pagar um seguro de carro, seguro de moto, a trava, a gente vive porque vai roubar da gente, daí a gente também tem que lutar para que não seja roubado a espiritualidade da gente, a família, né? O lar, o casamento. A gente vive para que não seja furtado a nossa alegria, a nossa comunhão, a nossa capacidade de raciocinar. E o tempo inteiro nós lutamos aqui, pelo menos, contra o que vem matar, roubar e destruir, tanto fisicamente quanto na área família, espiritual. E o ladrão, ele é sutil, ele rouba a tua confiança, ele rouba a tua esperança, rouba as tuas amizades, ele coloca no coração do ser humano a falta de entendimento, a falta de compreensão, o ego, o orgulho, a certeza que só o que a gente quer tá certo. E o diabo, ele veio realmente para matar, roubar e destruir. A gente vive em prol disso, em prol do que pode ser tirado da gente, né? Inclusive na saúde, né? E é muito interessante, gente, é muito interessante. Hoje eu estava fazendo uma avaliação desses 4 anos e meio que eu estive... não chegou ainda a 4 anos e meio, mas esse período que eu estive sem a pastora Clau, tão carente, né? Tão carente de ajuda, tão carente de uma ajuda até médica, se fosse ver, né?
porque a gente acaba descontando o luto em outras áreas da vida da gente, isso vem a prejudicar a saúde. E esse período todo, desses 4 anos, hoje a minha mente trabalhou muito nesse sentido, como eu trabalhei em favor das pessoas, né? Quantas horas, gente, eu passei escutando pessoas que não deu em nada, sabe? Eu fui pondo assim, desde o primeiro mês sem a pastora Clau, desde o primeiro instante sem ela. Quanto eu trabalhei, gente, online? Muito, muito, muito. As pessoas não dão valor, mas eu fiz um trabalho muito... Não quero reconhecimento, mas eu percebo assim, porque o que é mais precioso na vida da gente é o tempo. E falando que o inimigo rouba, ele rouba o tempo da gente. Você vai falar assim, pastora, mas você se arrepende? Eu não sei, gente. Tem coisas que não teve êxito, não teve um retorno espiritual nem para a vida das pessoas, né? Pessoas que estavam com final de relacionamento, separaram, e quando tem traição, e eu aguentei por horas, num momento que eu estava tão fragilizada, e eu ajudando, e pessoas que falam assim, eu amo a senhora, mas não quero ir na igreja, eu tenho vergonha de ir para a igreja. Gente, não me faz mais perder tempo, né? Não me faz mais perder tempo. Eu sou a igreja, eu sou a obra de Deus, eu sou a Subimos com Jesus, eu sou esse ministério que Deus colocou, eu sou essa pessoa. Então, eu escuto muito isso. Não, eu quero estar com a senhora, mas não quero ir para a igreja. Gente, pelo amor de Deus, não me faz mais perder tempo. Vamos ganhar tempo. Enquanto a gente, fica rodando em volta de um assunto só, de uma situação só, aprisionados por sentimentos desnecessários, quanto a gente pode fazer crescer a própria vida da gente. Então, hoje eu estava avaliando que desde o primeiro mês da partida da pastora Clau, eu assumi com muito amor, mas eu quero ver resultados, gente. Eu quero ver pessoas com Cristo, eu quero ver pessoas quebrantadas no espírito, eu quero ver pessoas libertas de verdade, casamentos restituídos, né? Relacionamentos abençoados, e a gente tem que tomar uma decisão dentro do coração da gente, sabe? A vida não é feita de prosa, a vida não é feita de conversação, a vida é feita de realizações. Então vamos colocar no nosso coração que nós não vamos mais perder tempo com aquilo que o inimigo faz entrar em esgotamento, a sua vida, a minha vida, o nosso tempo. Vamos nos posicionarmos. Casais que passam horas brigando, assuntos banais, mãe e filho, né? Ovelha com pastor que passa discutindo. Não, gente, vamos colocar o nosso coração no reloginho de Deus. Não vamos deixar o diabo mais roubar tempos preciosos da nossa vida. Hoje mesmo a Lúcia está aí. Ela me trouxe uma notícia de um sobrinho dela. É um sobrinho que estava lutando, ele é um jovem, lutando contra o câncer, gente. Ele estava fazendo um tratamento para o câncer. Ele estava bem debilitadinho, mas ele estava vivo, estava bem, né? Vencendo o câncer. E ela me trouxe assim, pastora, acabei de perder o meu sobrinho, né? Fatalidade. E eu só escrevi assim, era previsto, né? Mas quando ela pôs fatalidade, eu fiquei pensando, fatalidade? Olha, gente, que absurdo. Ele estava vencendo o câncer, aí ele foi dar uma volta, que ele mora no interior de Minas, então é um lugar pacífico. Ele foi dar uma volta de bicicleta e foi atropelado, gente. Morreu atropelado. Tantos meses esse jovem e a família estava lutando contra o câncer e morreu atropelado. Então pensa comigo. Por que a gente perde tanto tempo na vida? No disse que disse, não gostei, eu falou, vamos parar com isso, né? Se uma pessoa não te quer, isso eu aprendi a duras custas. Se uma pessoa ela não te quer, ela te traiu, ela te trocou, vai e ora, mas não para de sofrer. Para de sofrer. Se uma pessoa não quer você, não fica com essa vingança, não fica com esse ódio, não fica com esse pensamento horroroso. Gente, é perder tempo na vida.
É perder tempo na vida, porque se uma pessoa ela fala que não te quer, não adianta você rastejar e ficar com ódio e querer o mal da pessoa. É seguir, é continuar, é avançar, porque é perder tempo e não tem nada mais precioso na vida da gente, do que o tempo. Ele não volta. Ele não volta. O tempo precioso da gente não volta. A juventude não volta. Eu olho assim, pessoas que têm tanta juventude, maltratando pessoas mais velhas. Gente, a idade já é um maltrato. A idade já é um maltrato natural. E se Deus quiser, todos vão chegar na idade, né? A vida já ensina. Então, aquela história assim de crente vingativo, de crente amaldiçoando, gente, é perda de tempo. É muita perda de tempo. Nós temos que olhar para frente, sem querer o mal dos outros, né? Aceitando o que acontece, aceitando que a gente falha, aceitando que a gente pode acertar. E é vivenciar Deus a cada instante. Então, para mim, assim, quando a Lu falou desse sobrinho, doeu no sentido que eu estava acompanhando a história dele, lutando contra o câncer, e de repente ele é atropelado, morre atropelado. E o que eu entendo aí, gente, que quando a morte chega, não tem como a gente querer adiar, né? A gente pode tentar mudar o método dela, mas ela vem. E a gente tem que estar preparado, como dizia a pastora Cláudia, a gente tem que estar preparado com o nome escrito no livro da vida. Eu tenho uma boa idade, gente, eu tenho meus 53 anos, de muito sofrimento, mas muitas vitórias também. E hoje eu estava escutando a oração do irmão Fernando, estava escutando agora a oração, ele falou: Deus abençoe a nossa pastora, porque ela está sempre com um sorriso, mas a gente não imagina a dor que ela carrega. Eu só tenho que louvar a Deus, né? Porque é isso mesmo. Eu carrego muitas dores dentro de mim, mas muita certeza que Deus, Ele é supridor em todos os momentos. E nesses meus 53 anos de vida, eu vivi eles todos na casa do Senhor. Todos. Nunca saí da presença de Deus, nunca saí da casa do Senhor. Às vezes eu falo: ai, gente, sou pecadora, eu sou errada. Mas até as pessoas se aproveitam, né? Porque diante de Deus eu vejo que todos nós realmente somos errados e as pessoas se aproveitam, né? Desse meu quebrantamento que é real. Mas eu vivi os meus 53 anos na casa do Senhor. Eu vivenciei a igreja em várias épocas. Mas em todas elas, gente, eu aprendi que o ser humano é falho. Em todas as épocas, em todas as diferenças de época que eu vi a igreja do Senhor, eu só sei uma coisa que eu aprendi: que Deus é maravilhoso. E que apesar de tudo que eu já sofri, vi meus pais sofrendo para levar o evangelho, as dores, a ingratidão, a maldade, a falsa. Eu aprendi que vale a pena, porque Deus, Ele não nos abandona. Ele é maravilhoso. E apesar de eu ser uma pastora que sou bastante amiga das minhas ovelhas, gente, as pessoas têm que aprender uma coisa, que pastor, ele não é para ser amigo de ninguém, sabe? Eu não tomo partido, gente. Aquele negócio assim, brigas familiares, eu olho como uma obra do diabo. Problemas que acontecem dentro das casas, eu olho como uma obra do diabo. Já fui infantil a ponto de achar vilões dentro das histórias, mas já aprendi também que até as pessoas que aparentam ser mais boazinhas, elas falham. Às vezes elas são boazinhas, mas não têm visão. Às vezes elas são legaizinhas, mas elas se deixam levar. Às vezes as pessoas são
até meiguinhas, mas elas também ele infartou, Lisa. Mas mesmo assim, né? Mesmo assim, meu sentimento a vocês. Então eu aprendi que mesmo ele sendo uma pessoa que quer fazer o melhor, às vezes a pessoa com a boa intenção, elas acabam desviando as coisas. Olha, gente, ontem eu falava lá na igreja da Germânia que o mais difícil no trabalho que eu tenho, eu vou falar por mim, eu não vou falar por outros pastores, porque eu acho que já mudou muito o conceito que é ser pastor, o que é ser ministro, mas dentro do meu ministério, né, junto com meus pais, hoje eu sozinha, com meus irmãos queridos, mas o tratar almas, não é difícil tratar uma pessoa, o difícil é enfrentar os familiares, o difícil é enfrentar as pessoas em volta, porque quando Deus está tratando de alguém, Deus não vem com mãozinha na cabeça. Gente, se ele foi duro até com Davi, que tinha um coração segundo dele, permitindo que o filho de Davi morresse logo após de nascer, quanto mais a nós. Se o Senhor, ele não poupou os servos dele, que ele tinha grande apego. Ontem mesmo lá estava pregando no recanto sobre Elias e Eliseu. Gente, nós sabemos que Eliseu morreu de uma enfermidade. Então, Deus não poupa as pessoas. Ele corrige, sabe? Então, quando uma pessoa ela vai se consertar diante de Deus, Deus permite a correção. Nós podemos ver naquela parábola que Jesus fala do filho pródigo, o filho foi para fora, gente, ele só sofreu. Então, ele não teve assim, pensou se aquele pai, o filho foi lá, pegou herança, gastou toda a herança dele com a prostituição, com as coisas desse mundo, né? E se esse pai mandasse um empregado por detrás e pagando as contas desse filho, teria retorno? Se esse pai se posicionasse como muitas pessoas e falasse, não, é meu filho, eu vou mandar um dos meus empregados ir lá de maneira que ele não saiba e cuidar dele por detrás. Esse filho teria conserto? Não teria conserto, queridos. Então, hoje o mais difícil tratando igreja é que a gente não pode ensinar uma criança. Quantas pessoas saíram da igreja porque foi pedido silêncio na hora de uma pregação, de uma ministração, de uma reunião importante, que para mim são todas importantes, né? Tem pais que ficaram revoltados porque é meu filho. Quanto a gente não pode ensinar porque é minha mulher, é meu marido, é meu pai, é minha mãe, então fica uma situação, gente, muito difícil de Deus operar, porque há uma necessidade de uma correção, de um momento, às vezes, de solidão, para que a pessoa possa ver a sua falha, o seu erro, né, o seu transtorno, porque nada estoura de repente. Né? Nenhum problema, seja físico, nada estoura de repente, a coisa vem de longe. E Deus, ele tem uma forma de trabalhar. Por quantas vezes Deus deixou você passar o deserto para que reconhecesse que ele é o Senhor? Quando a gente está entrando num relacionamento errado, por exemplo, se Deus não permite a gente bater a cara, a gente continua. A gente vai continuar. Então, hoje não, há 53 anos que eu estou na obra de Deus, eu vejo a mesma coisa, gente, é a mesma dificuldade para tratar uma pessoa, para ver uma pessoa liberta, saindo da escravidão do pecado, saindo da escravidão da cultura que vivia, é muito difícil, muito difícil. Hoje nós temos muito em pauta sobre a questão da opção sexual. Então, eu que trato as pessoas no particular, né, bem no particular, as pessoas vêm falando assim, pastor, eu não consigo sair dessa situação, mas eu quero ser diferente.
eu me sinto sujo, eu tenho angústia, eu tenho depressão. Aí quando Deus começa a agir e a gente começa a ministrar, trazer a palavra, trazer a direção, entrar na brecha junto com a pessoa, porque não é simplesmente vai, Deus te abençoe. O homem e a mulher de Deus entra na brecha junto, o homem e a mulher de Deus entra no combate junto. Stephanie, que Deus renove suas forças, realmente não é fácil lidar com pessoas, cada vida que você cuida tem que recompensar. Amém, Stephanie, obrigada, querida, você também que está pegando também esse trabalho junto comigo. Então a gente entra na brecha, não é simplesmente, eu vou embora do meu serviço, você tem um serviço, você vai embora, você bate cartão, você vai embora. Quem trabalha com vidas, né, para Deus e com vidas, a gente entende, a gente entra na brecha. Então é de madrugada, é de manhã, a qualquer momento. Você não é simplesmente vai e seja abençoado, vai e caminhe. Não, a gente entra na brecha junto. Só que você entra na brecha junto, você não pode nem falar, não é por esse caminho, não é aí, não é desse jeito, não pode. Porque as pessoas em volta, elas ficam indignadas. Ficam totalmente indignadas. Então, por exemplo, quando está trabalhando na questão da opção sexual, da vida sexual errada, promíscua, do adultério, da fornicação. Quando, por exemplo, eu vou fazer o trabalho de ajudar a pessoa que quer sair dessa situação, que vem pedir ajuda, que de alguma maneira quer ser mudado e pede ajuda espiritual, né? Força. E a gente sabe que eu sei que eu vou entrar numa guerra não é de um dia, não é de um mês. Porque até mesmo quando a pessoa parece que conseguiu vencer, vem os momentos de queda, vem os momentos de situações que levam ao antigo eu, sabe? E as pessoas não entendem que é uma luta feroz. E não é falando, meu irmão, você é um lindo, você é uma linda, você é precioso, você é escolhido de Deus, você tem dom. Que você tira uma pessoa do pecado, gente. Sabe, não é assim não, é uma guerra. Porque, por exemplo, uma pessoa que está tendo uma amante. Gente, a amante é gostosa para ele. A amante é cheirosa. A amante é carinhosa. Muitas vezes a esposa ou o esposo já não tem mais aquele sentido. Quando você entra numa brecha nesse sentido, por exemplo, você está lutando com forças demoníacas de sedução, de carência, de traumas da infância, de ofertas que vêm, de horas que as pessoas estão viciadas a vivenciar aquilo. Então a igreja do Senhor não é simplesmente chegar e falar assim, você é um maravilhoso, você é um lindo, Deus te escolheu desde o ventre, você é uma pessoa especial. Gente, isso não é palavra de efeito com o diabo, não. O diabo não funciona essa lambição, não. Imagine se com o diabo funcionasse lambição, sabe? Massageando o ego. Jesus não precisava ter vindo padecer no nosso lugar, era só ele chegar e mandar um espírito massageador de ego, né? Lisonjeador. E lisonjear é o que melhor o diabo sabe fazer, queridos. Se tem um ser que sabe agradar, lisonjear e adular, é o diabo. Eu falei agora há pouco com os irmãos que estavam comigo, falei assim, irmãos, veio assim os agradecimentos, vem as pessoas me agradecendo, pastor. Falei, tá vendo? Isso aqui já não entra mais, porque as pessoas assim, minha pastora querida, pastorinha, te amo, você é uma bênção na minha vida. A gente escuta isso de montão, mas basta um posicionamento de Deus na minha vida, eu já não presto. Por quê? São as pessoas que são ruins? Não. É porque é uma guerra. É uma guerra espiritual. O diabo, ele quer que as pessoas me odeiem. Porque ele sabe que apesar de eu ser uma pessoa muito simples, eu entro na brecha, gente.
Eu dou a minha cara, a minha vida para bater por amor às pessoas. Então o diabo, ele quer que as pessoas, até elas falam, não, eu te amo, não. Ele quer que a pessoa tenha raiva de mim mesmo, se afaste, sinta ódio de mim, porque ele sabe que apesar da minha tolerância, eu entro na brecha. Eu luto contra o espírito da mentira, eu luto contra o espírito da prostituição, eu luto contra o espírito da traição, eu luto contra lares destruídos. Eu luto, gente. Apesar de eu ser muito simples, eu tenho lutado em favor das vidas. Então o inimigo, a primeira coisa que ele faz é fazer a gente ter raiva de quem ora pela gente. A primeira coisa que o diabo faz é ter raiva daquela pessoa que tem a palavra de Deus dando contra no pecado, nas atitudes que vai levar à derrota. E assim é dentro das casas também. Você pode ver que às vezes o abusador, ele não é mal visto dentro da casa. E aquela pessoa que defendeu a família, ela é mal olhada. Que defendeu as crianças, ela é mal olhada. Por quê? Porque é uma guerra espiritual. O diabo, ele quer fazer as pessoas ter ódio de quem entra na brecha. Olha, eu lembro bem que alguém uma vez contou uma história que o cavalo ia ser sacrificado na fazenda e o porquinho, ele pegou e começou a lutar pelo cavalinho para ele não ser morto e ajudou o cavalinho. Então, quando o cavalinho sarou, os fazendeiros fizeram uma festa, tudo, e puseram o porquinho para assar. Mas eu levei essa história a fio, gente, porque é bem assim mesmo. A pessoa que luta, né, que eu falo que é o porquinho, que luta para o outro sair curado e ajuda. Quando a pessoa sai curada, eles querem festejar matando o porquinho para assar. E é assim, porque o inimigo, ele sabe quem luta, quem ora. Às vezes o diabo põe lá raiva bem naquela pessoa que chegou e falou assim, escuta, acorda. Não é por esse caminho, não vai por esse caminho. Não é desse jeito, tá tudo errado, vamos mudar de direção. Aí o diabo coloca uma raiva, porque esse tipo de pessoa, como eu estou me descrevendo aqui, pode ser você essa pessoa, o diabo tem raiva, porque a gente se posiciona na brecha, a gente entra na trincheira, a gente entra no meio do bombardeio espiritual, e a gente vai lutando para que as pessoas não se machuquem. Você pode ver, às vezes, tem um pai, uma mãe que luta pelo um filho que está sofrendo num casamento, e luta, e faz de tudo para que o casamento dos filhos dê certo, e ajuda. Depois sai falando assim, olha, tá vendo? A sua mãe e seu pai se metem na minha vida, por isso que eu tô separando. É bem isso, gente. É bem assim que funciona. E o que você acha que deve ser feito? É você entender que quando alguém entra na brecha por você, e se suja para que você seja liberto, e se machuca, e entra em guerras, essa pessoa não vai estar cheirosa, essa pessoa não vai estar bonita, essa pessoa não vai estar politicamente correta, ela não vai ficar falando do jeito que você quer ouvir, sabe? Ela vai gritar, ela tá com dor, ela tá cansada, ela vai gemer, ela vai estar cheirando mal, ela vai estar tomando umas novas atitudes, ela vai estar mais madura na situação, ela vai criar outros modos para que as coisas aconteçam da maneira de Deus. E nós temos que entender, se uma pessoa, ela entra na brecha pela tua vida, ela não está fazendo aquilo que agrada os teus olhos. Seja sua mãe, seja seu pai, a tua esposa, o teu esposo. Essa pessoa vai passar de grossa, essa pessoa vai passar que não te ama, mas na verdade são pessoas que estão entrando não somente em oração, mas em combate pela tua vida, inclusive a sua pastora aqui. Ah, mas você não é santa. Santo é Deus. Santo é Deus. Óbvio, eu não sou santa mesmo. Tenho minhas falhas, que não são visivelmente diante dos olhos humanos, não são tão grandes quanto as pessoas também querem que seja.
Mas eu posso dizer uma coisa. Eu vi a pastora Clau entrando nas brechas pela minha vida e pela vida de muita gente. E eu vou declarar, o trabalho que ela fez pela minha vida, o galardão que ela teve pela minha vida, não vai ser em vão. Todo o tempo que a pastora Clau dedicou para me ajudar, dedicou para ministrar na minha vida, dedicou para que eu fosse uma pessoa de Deus, dedicou para que eu tivesse o pão à minha mesa, dedicou para que eu não fosse vítima de agressão, ela dedicou para que eu não fosse uma mulher do mundo. Não vai ter sido em vão. Não vai ter sido em vão, porque eu vou continuar sendo essa pessoa que adora a Deus, que luta pelas pessoas. E ainda que eu caia, eu me levanto de novo, porque o trabalho que aquela serva de Deus se posicionou na brecha por mim não vai ser em vão. Eu lembro que quando a pastora Clau ela entrava na brecha pela minha vida sentimental, ela foi muito julgada errada. Eu lembro que as pessoas de fora vinham e falavam que ela estava mais na própria casa dela, que ela estava mais no carro dela, sabe? As pessoas de fora vinham falando isso. Queriam que eu me aliasse com a maldade que eles carregavam no coração. E eu olhava, ela estava dentro do carro que ela tinha suado para comprar. Que eu via minha mãe construindo, minha mãe fazendo comida para vender, sabe? Minha mãe economizando moeda por moeda, a minha vida inteira. E dentro do carro dela, as pessoas falavam que a minha mãe estava mais na minha vida. As pessoas chegavam e falavam, a pastora Clau, a tua mãe está mais no teu relacionamento. Espera aí, ela estava dentro da casa dela, ela estava dentro do trabalho dela, ela estava dentro do carro dela, cedendo para mim e para as pessoas que estavam comigo. E é isso que o inimigo, eles queriam colocar eu contra quem estava me ajudando. As pessoas queriam me colocar contra a pessoa que me defendia, a pessoa que amava realmente a minha vida. As pessoas queriam que eu fosse contra quem passava horas de madrugada orando por mim, aguentando o meu choro, aguentando os meus dramas, a minha tristeza, a minha humilhação. Ela passou horas e horas por mim, gente. E as pessoas queriam que eu falasse mal dela. Só que não tinha como, gente. Como eu ia falar mal de alguém que me defendia, que cuidava de mim, que muitas vezes passou de ruim para que eu não sofresse, que colocou pão à minha mesa, que ajudou a me vestir, sabe? Que me compreendeu na hora que eu não tinha nem a mente mais para continuar. Ela estava no meu leito de dor. Foi ela que, quando eu perdi o meu bebê, ficou a madrugada inteira em pé comigo. E eu tinha tomado a hack, gente. Eu tinha tomado a hack, eu vomitava sem parar. E se não fosse ela, eu tinha morrido no meu próprio vômito. Era ela que estava em pé, mesmo sendo mais velha, cuidando de mim. E as pessoas tinham a cara de pau de querer colocar a vida da pastora Clau contra a minha vida e a minha contra ela. Chegavam para ela e falavam assim, eu gosto da senhora, não gosto da pastora Kel. Chegava para mim e falava, eu gosto de você, pastora Kel, não é da pastora Clau. Gente, eu sabia o quanto ela me amava e ela sabia o quanto eu amava ela. O quanto nós enfrentamos madrugadas de frio, às vezes pela rua, uma pela outra, sabe? Na minha juventude, depois na minha idade adulta, uma lutava pela outra. E hoje eu falo para vocês, quando alguém entrar na brecha por você, as pessoas vão vir falando para você mal da sua esposa, do seu filho, que está ali lutando mesmo para que você seja diferente, para que você não caia no pecado, para que você tenha consciência. Gente, quem ama de verdade não é aquele homem ou aquela mulher que fala assim, você está certo. É aquele que fala assim, você não ficou com vergonha, não? Fala para o esposo, para a esposa. Olha, você estava errado, você estava errado, você tem que mudar. Quantas vezes eu vi minha mãe enfrentando meu pai? Quantas vezes eu vi ela falando assim, amor, vou te falar uma coisa. Ela enfrentou ele, em particular, enfrentou ele em público. Ela falava, não aceito isso.
Eu não aceito. E ele morreu salvo, porque ele entendeu o reino de Deus através de uma mulher verdadeira. Gente, eu vou falar assim, olha, pode ter gente me amando ou com raiva de mim, eu vou continuar na brecha. Eu vou continuar na brecha. Eu vou continuar lutando para a verdade, eu vou continuar lutando pelo rebanho. Ah, mas você, pastora, está errada. O problema é seu. O que você pensa de mim, eu estou nem aí. Você que está comigo ou não está comigo, eu estou nem aí. Se você acha que eu estou certa, que eu estou errada, eu estou nem aí. Eu vou continuar na brecha. E é doloroso, viu? Não é porque eu estou falando que eu estou nem aí, porque as pessoas pensam, mas é doloroso, viu? Eu choro sim, eu choro bastante, sabe? Eu não sou mais uma criança, eu não sou um bebezinho, e eu choro sim, eu choro de dó das pessoas, eu choro de medo, eu choro de desespero, eu choro de tristeza, choro sim, mas eu acredito, gente, que breve Jesus voltará. E eu não fico olhando para essa guerra aí de Irã e de Israel, não, porque isso daí eu já vi muito também na história da humanidade. Eu sempre vi aqueles Emirados Árabes, aquelas coisas. Eu sempre assisti essa fornalha naquele lugar. Mas eu posso ver, gente, por outro ângulo. Eu posso ver que Jesus está breve voltar, pelo avanço da tecnologia, da ciência, do conhecimento. Eu posso ver, obrigada Ju, obrigada João Batista, Simone Ravaiani, Cléo Santana, que está lá em Pernambuco, Erislene, que está no Piauí, Deus abençoe a vida de vocês. Eu posso ver, gente, Jesus vindo pelos acontecimentos dentro das igrejas. Queridos, hoje, nós, a igreja, não oferecemos mais Jesus dentro das igrejas. A gente oferece show, espetáculo, entretenimento. Sabe, queridos, sabe o que é gostoso? Aquele momento que a gente começa a cantar meio até desafinado e o Espírito Santo começa a tomar conta da nossa rodinha. Sabe o que é gostoso? Quando a gente senta numa mesa, que é a mesa da Germana, é a mesa da casa de vó. A gente senta naquela mesa e o Espírito Santo começa a dar coordenadas ao que a gente deve fazer, como deve proceder, o que acontece. É maravilhoso, sabe? A visitação do Espírito Santo, porque vai chegar um tempo que a gente vai ter que adorar a Deus não com espetáculo. E vai ter que sentir a presença dele mesmo. Obrigada, Márcia Silva, que está aí. Tamires Marcelli, que eu chamo a Tamires de Marcelli. O Wagner Marcos, a Tamara, que também está aí. Que Deus abençoe. Eu nem comentei com a Juliana, né? Mas eu fiquei encantada com ela ontem. Uma frase de uma conversa dela comigo. Que ela é bem simples. A Ju é muito simples. Ela demora a ver a maldade, ela demora a enxergar o que está acontecendo em volta, mas quando ela enxerga também, mas ela demora. A Solange, que está aí também. Obrigada, Solange. E eu estava assim, marcando, não é nem por causa dos adolescentes, que os adolescentes, eles são bem quietinhos, era por causa dos meus antigos jovens, que hoje são os pastores, os obreiros da igreja, e eu ia marcar um futebol, para alegrar eles, né? As pernas de pau antiga mesmo. E a Ju veio e falou assim para mim, pastora, será que nós não vamos cair naquela cilada antiga que ficou na carne, que as pessoas tinham prazer de ficar só na carne? Nós não vamos voltar e regredir? Gente, essa frase da Juliana, mas bateu tão forte no meu coração e alegrou tanto meu coração. Além de tudo, eu vi que ela está muito forte espiritualmente e tem prazer hoje nas coisas de Deus. E bastou, essa frase para mim bastou, de eu falar obrigado, Jesus. Porque ela mostrou para mim, pastor, eu não preciso de nada disso. Nós não precisamos, nós tivemos um encontro com Jesus.
Quando ela falou isso, eu entendi. Nós tivemos um encontro com Jesus. A gente não precisa de jogo, a gente não precisa de esporte, a gente não precisa nada disso. Ela faz a academia dela, ela vive a vida dela e tá muito certa. Continue, Ju, fazendo a sua academia. Mas ela mostrou assim, ela faz por saúde e acabou. Agora, me fala, quando ela falou isso, ela só me transmitiu assim, pastora, nós tivemos já um encontro com Jesus, não precisamos disso. Nós não queremos regredir. Foi isso que eu entendi. Eu achei maravilhoso, gente. Eu achei maravilhoso. Sabe? Aí você fala, e as criancinhas? Ontem eu tive o prazer de estar com o Yuri. Os pais dele deixou ele do Recanto até a Germânia. Da Germânia fui levar ele, parei numa padaria, que ele gosta de parar na padaria, comer alguma coisinha, levar para a mãe dele alguma coisinha. E, gente, que garoto incrível! Que garoto! Nós conversamos desde ministério junto. E eu penso que ele não vê nada. E ele falou, pastora, você lembra desse? Você lembra daquele? Falei, garoto, o que é isso? E ele falava e ria. E hoje, se eu lembrar nele, eu começo a rir, gente. Eu tava triste, eu lembro no Yuri, eu começava a rir. E daí ele teve um papo dentro do carro comigo, eu fui falando para ele sobre o dízimo. Que ele tava falando, eu vou trabalhar muito, eu vou ganhar. Eu falei, você sabia que eu sou dizimista? Ele falou, pastora, me explica o que é esse negócio de dízimo. Olha que bonitinho. Daí eu comecei a falar para ele, tudo que eu ganho, eu tiro 10% e devolvo para o Senhor. E falei, você sabia que fulano, mengano da sua família, eles são dizimistas? Sério, pastora? Aí ele falou, R$210, quanto que é o dízimo? 21, eu fui falando para ele. E pastora, para ser crente precisa ser dizimista? Olha que bonitinho. Eu falei, não, nem para ser crente, nem para ser salvo. É uma fé que a gente faz em Deus, nós, o povo judeu. E eu tenho essa fé. Ai, gente, daí ele foi falando, pastora, como é sentir Jesus? Eu quero muito sentir Jesus. E eu falei para ele algo que eu quero falar para vocês. Ele falou, esse papo a gente continua depois, hein, pastora? Que ele chegou na casa. E eu falei para ele, Yuri, olha bem para mim, você me ama? Ele falou, amo muito, pastora. Você me ama muito? Ele falou, amo. Falei, então essa pessoa que você ama muito é Stephanie. Ele é muito 10. Essa pessoa que você está olhando aqui dentro, que você ama muito, é Jesus. É sério, pastora? Falei, é. Porque se eu não tivesse Jesus, Yuri, nós seríamos egoístas, avarentos, malcriados, invejosos, mentirosos. Sério, pastor? Eu falei, é. Quem faz a gente ser essa pessoa que você ama é Jesus. Gente, que coisa mais linda, que riqueza. Aí você vai falar, o que uma criança dessa precisa? Ele é feliz de estar comendo junto com a Michelle, a família dela. Ele ama estar com a Juliana. Sabe? Ele é apaixonado pela Cleo. Ele foi no caminho, pastora, como eu amo a Cleo. Eu falei, eu também, Yuri. Então ele é feliz de estar com a Cleo. Ele é feliz de estar com o marmanjo, gente. Ele é feliz. Então o que a gente está oferecendo? Jesus. E quando a Ju falou isso, ai, Rita, ele mostrou, ela me manda um monte de figurinha, eu não devolvo nada. Eu falei, ela te ama, meu amor. Gente, o que precisa é Jesus. Oi, Wanderson, você tá aí, Wanderson, legal. É Jesus, sabe? Ontem, quando a Tamires e todos os que estavam recebendo o certificado, a Tamires se prontificou a falar umas palavras. A Tamires, gente, foi tão usada por Deus, né? Ela é uma pessoa bem verdadeira, que ela tá sempre com um testemunho que ela não muda, é sempre igual o testemunho dela, a gente não vê mentira. E quando ela, usada pelo Espírito Santo, ela falou bem assim, quando o Tiaguinho foi ungida pastor, aquele momento foi emocionante. A igreja tomou conta, a unção de Deus, a glória do Senhor tomou conta aquela hora, foi lindo demais, penetrou no nosso coração. Então, eu vejo Jesus. Eu vejo Jesus em você também, viu, meus amados? Eu vejo a transformação em vocês. Eu vejo vocês lutando pela obra, sem querer aparecer. Eu vejo vocês lutando por esse ministério. Eu vejo Jesus em vocês.
E vejo que tem muita gente entrando na brecha por mim, pela igreja. E eu vou falar para vocês, eu amo vocês. Tá aí o pastor Mário também. Nivaldo falou mesmo que a Tamires, olha que lindo, Nivaldo. Gente, foi lindo, né, Tamara? Foi lindo. Olha bem para mim. Obrigado, você que está entrando na brecha por mim, tá? Para você que tem orado por mim. Para você que falou assim, ó, eu passo centenas e centenas de igrejas, eu vou lá com a pastorinha adorar a Deus. Obrigado, viu? Eu tô vendo o seu esforço. Eu tô vendo a sua dedicação. A Alzira tá aí também. Eu tô vendo você, que às vezes não tá nem aguentando e tá lá cantando e tá lá adorando a Deus. Eu tô vendo você. E eu te agradeço. Que Deus te abençoe. Eu amo vocês. A Marcinha foi uma bênção linda, impactante. Foi mesmo. Giovana Silva. Giovana, eu não sei porque o inimigo acha que você e as suas 2 filhas são pessoas vulneráveis, que eles podem dominar. Giovana, as pessoas não conhecem a Giovana que eu conheço, a Luísa que eu conheço e a Carol que eu conheço. Eles não conhecem. Vocês são meiguinhas, mas vocês são poderosas. Né, Giovana? Simone, seja abençoada, pastora. Você também, Simone. Que Deus abençoe a tua casa, a tua vida. Obrigada, Ritinha, Sá, Stephanie, Sandrinha. A Sandra e o Augusto, eles ficam mais próximos a mim. E às vezes eles nem têm eu. Eu fico só trabalhando, gente. É verdade, né, Giovana? Ninguém conhece a Giovana, a Carol e a Lu que eu conheço. Elas não são pratinho de maligno, não. Elas não são marionete do diabo, não, viu, gente? Essas mulheres são sofridas, viu? Elas têm opinião, elas só são educadas como eu. Glória a Deus. Amém, Cleo, eu também amo vocês. Aleluia. Olha que mover lindo de amor, que mover lindo de amor. Vocês são bênção, gente. Vai continuar sendo, em nome de Jesus. E nós não estamos nem aí se a igreja vai ficar lotada ou não. Nós vamos ganhar mais almas e vamos batizar mais gente, sabe? Lógico, a gente quer que fique lotada a nossa igreja. Mentira falar que não. Mas isso não abala a gente. Isso não abala a gente. Tem uma turma que é muito educada. Ele só espera um sinal meu para agir. Eu tenho até que abaixar o olho, porque se eu olhar, ele já sabe o que eu estou pensando. E já vão para cima. Então eu tenho que abaixar a cabeça, abaixar o olho, conforme a situação, para não dar transparecer o que eu estou pensando, deixar minha tristeza só dentro de mim. Porque se eu der um olhar, tem uma turma que é muito fiel. Muito fiel, só esperando a minha voz de comando. Então vou dar uma voz de comando, gente fiel. Orem. Ora por mim, ora pela minha família, ora um pelos outros. Continue orando. A nossa alegria está na casa do Pai. Amém, Sá. Ritinha, Deus te abençoe sempre. Amém, Ritinha. Você e a sua família também. Santina Excel entrando aí. Amém, Santina. Recebo em nome de Jesus. Qualquer dia, tenta ir fazer uma visitinha para nós. Glória a Deus. É isso aí, gente. Eu amo vocês demais. Ontem eu também me surpreendi com a capacidade do Yuri, mas também eu tenho que falar que pode chegar nos ouvidos, tá? Eu quero que chegue nos ouvidos. Quero, fofoca boa tem que chegar nos ouvidos. Conversei com a Giovana, pela da Germânia, Giovana Nascimento, a Gigi. Gente, que menina! Eu tô apaixonada pela vida daquela menina. Ela, desde que nasceu, era incrível, né? Uma menina incrível. Mas eu conversando com ela, um assunto particular dela. Que menina linda! Gente, que menina doce, que menina inteligente, que gostoso. Olha, se eu pudesse ficar conversando com a Tamires, com a Gigi, o Rodrigo Sato, são pessoas
que são super quietos. Ninguém vê eles indo lá conversar com ninguém. Mas essas 3 pessoinhas que eu tô falando aqui, ó, quem conhece pode me dar aí razão. Quando eles abrem a boca, gente, é pura sabedoria. É gostoso conversar com eles. Que delícia. Olha, quem tá comigo junto sabe. É a Tami. Ai, Jesus. Os caras dando ré. É a Tami, a Gigi lá da Germânia e o Rodrigo Sato. Gente do céu. Gente. Não vou negar, viu? O Wanderson também, um garoto muito inteligente. Ele parece a pastora dele. Ele é indecifrável. Quando as pessoas pensam que ele tá indo para um lado, ele tá indo para o outro. Que ele tá pensando de um jeito, ele tá pensando do outro. O Wanderson também é uma pessoa gostoso de conversar, incrível. Não é verdade, Jô? É muito bom mesmo. Muito gostoso. Ai, que Deus abençoe os adolescentes, gente. Ontem a Ju também veio me contando coisas gostosas das meninas que se batizaram no último batismo, da Vicky, da Gabi. Ai, que gostoso, gente, que coisa mais linda. Que jovens incríveis, eu amo. E é isso aí. Pronto, já entramos na brecha um pelo outro, já reconhecemos o amor um do outro. E vamos continuar vencendo em nome de Jesus Cristo. E falando de adolescentes, põe o dia aí que vai ser Ju, Simone e Havaiane. Vai ser o 3º sábado do mês de julho. Os adolescentes irão fazer todo o culto desse dia. Espero estar lá. Vai estar todos os adolescentes que estão junto com a Simone e a Ju lá no trabalho para adolescentes. Eles vão estar dia 20/7, eles vão estar fazendo as orações, cantando, tocando. Ela vai sobrar para Bibi, que é outra fofura. Vão estar ministrando, tirando oferta, vão estar fazendo toda a obra. Agora só na parte de mídia, que vamos precisar dos garotos da mídia, né? Mas vão estar lá fazendo em nome do Senhor Jesus, dia 20/7. E eu quero que você vá lá apoiar o culto dos adolescentes, dos jovens da igreja. Pastora, vai ser feio? Não, vai ser lindo. Eu sei que vai ser lindo, eu sei que vai ser cheio do Espírito Santo. Nós vamos estar lá apoiando em nome de Jesus. E esse último domingo agora, o próximo sábado, o próximo domingo, nós estamos ainda uma jornada com Deus. Uma jornada com Deus, como ter uma jornada com Deus. E no domingo vai estar apresentando as pessoas que apresentam na adoração, e lá na Germânia, os irmãos vão estar fazendo o culto na Germânia. Tá bom, queridos? Vai estar o irmão Jaime, a irmã Nadima, o Deni, a Márcia, a Lisa, a Lúcia, quem mais? O irmão João Batista, e assim quem Deus permitir. Tá bom, queridos? Glória a Deus! Ai, que gostoso, hein, gente? E hoje, ajuda eu a orar, eu apertei o empreiteiro para terminar logo a igreja lá do Mar Paulista, que falta tão pouco, gente. Falta só polir o chão, colocar umas gradezinhas no chão lá, nos ralos. E acho que é só. Aí levar o lixo. Levar uns bagulho velho. Não falta mais nada. E eu quero em julho, tá lá, em agosto, julho, já tá lá nos feriados, em algum momento, sabe? Fazer a nossa festinha Caltrim lá em agosto, no final de agosto. Tá junto, nós estarmos juntos, tá bom? Então ora para que ele tenha força de se movimentar. Um beijo no coração de cada um, gente. Fica na santa e bendita paz. Amo vocês, continuo orando pelos fortes e pelos fraquinhos, continuo entrando na brecha e defendendo eu que estou entrando na brecha por você, tá bom? Deus abençoe fortemente, que a prosperidade entre na nossa casa.
prosperidade entra na nossa casa. Que o Senhor não deixe faltar nada, que o devorador fique bem longe das nossas vidas, que o inimigo fique bem longe da nossa casa, que o seu dinheiro prospere, que o seu mantimento prospere, que a sua vida entre em prosperidade, que haja aumento no dinheiro que entra na tua mão, em nome de Jesus Cristo. Eu desejo de coração prosperidade para a tua casa, que nunca falte o pão, que nunca falte o dinheiro, que você tenha dinheiro de reserva, que você tenha dinheiro para abençoar a igreja, que você tenha o dinheiro da condução, do carro, que o Senhor te dê, sabe, em nome de Jesus Cristo, que você tenha as boas vestimentas, que o Senhor te calce com o melhor sapato, que o Senhor te dê do bom e do melhor, que possa honrar as suas contas, que possa honrar as suas dívidas em nome de Jesus Cristo, que você tenha, que sobressaia, que se alguém está devendo para você também, que essa pessoa em nome de Jesus te pague, em nome de Jesus, que essa pessoa te pague. Amém, recebo, Simone Ravaiani, em nome de Jesus Cristo, recebo, Giovana, em nome de Jesus Cristo. E eu acho que também as criancinhas vão cantar no domingo, se eu não me engano, tá, gente? Então leva as criancinhas para apresentar também, que as meninas e a Tati estão lá treinando eles para Cristo. Ó, um beijo no coração de todos. Amo vocês.